Olá, gente! Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e a aula de hoje é sobre volume do prisma. Nós estamos falando de geometria espacial. Nós vamos entender o que é um prisma, como se calcula o volume de um prisma. Espero que vocês gostem dessa aula. Não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de curtir, deixar seus comentários para eu saber se vocês estão gostando das aulas, ok? Vamos lá? Volume do prisma, geometria espacial. O que é geometria espacial? Geometria espacial é quando eu estou falando de alguma coisa com volume. Nós vimos na geometria plana figuras sem altura, como uma folhinha de papel, tá? Aqui eu tenho um retângulo. Na geometria plana, isso aqui é um polígono, ok? Na geometria espacial, é como se o meu retângulo tivesse tido um volume, ele crescesse, tá vendo? Como se eu tivesse pego ele, esticado ele. Então, na geometria espacial, eu tenho esse sólido, e ele tem faces, cada lado dele é uma face. Tem arestas, que são as linhas, tá? Cada linha é uma aresta. E tem os vértices, que são as pontas. Isso aqui é um sólido geométrico. E, no caso, é um prisma de base quadrangular. Nesse caso, a base é quadrada. Quadrangular não precisa necessariamente ser quadrada. Pode ser um retângulo, tem que ser quadrangular, quer dizer que tem 4 lados. Base é a parte de cima e a parte de baixo. Base inferior, base superior. Então vamos entender um pouquinho o que é um prisma? Prismas são sólidos geométricos, como eu mostrei a vocês. Um sólido geométrico, tem altura, cujas laterais são paralelogramas. O que é paralelogramo? O lado de cima é paralelo ao de baixo, o da direita é paralelo ao da esquerda. Nesse caso aqui, estão formando ângulos de 90 graus. Todo prisma vai formar ângulos de 90 graus nas laterais? Não. Aqui, por exemplo, eu tenho um prisma oblíquo. Ele está inclinado. Então, embora os lados estejam paralelos, olha aqui, ó, eu tenho as arestas paralelas. O que é paralela? É quando tem a mesma distância da outra do início ao fim. Só que elas estão inclinadas. Essas arestas estão inclinadas. Então, eu digo que esse aqui é um prisma oblíquo, quando as suas arestas estão inclinadas. Agora, aqui já é um prisma reto. Nesse caso aqui, a figura é essa, tá? É um prisma de base quadrangular, porque tem 4 lados, e ele forma ângulos retos, tá? Que é esse aqui. Então, esse aqui é um prisma reto. Esse aqui é um prisma oblíquo. Os dois têm base quadrangular? Sim. Qual é a diferença do prisma reto para o prisma oblíquo? No prisma reto, as faces formam ângulos de 90 graus. No prisma oblíquo, não. Elas são inclinadas, ok? E que possuem duas faces poligonais, congruentes e paralelas. Por que poligonais? Porque as faces são polígonos, são figuras que não têm altura, ok? A face superior e a face inferior. Elas têm que ser congruentes e paralelas. Ou seja, elas têm que estar na mesma distância. A parte de cima e a parte de baixo têm que estar exatamente na mesma distância. E tem que ter o mesmo tamanho. A parte superior tem que ter o mesmo tamanho da parte inferior. As mesmas medidas. Tendo isso, eu posso dizer que eu tenho um prisma. Para calcular o volume de um prisma, usamos a fórmula. Bem, em primeiro lugar, vamos entender o que é volume. Quando eu tenho um prisma, ele ocupa um determinado espaço, tá? Vamos imaginar que eu quisesse colocar essa caixinha em algum lugar e eu ia ter que ver se o volume da caixinha, se o espaço que eu tenho, iria caber a minha caixinha, o meu prisma. Aí eu ia olhar, poxa, esse espaço é muito pequeno, o volume do meu prisma é maior do que o espaço que eu tenho. Ou então poderia ter um espaço muito grande. Eu falo, não, vai sobrar espaço, porque o volume do meu prisma é bem menor do que o espaço que eu tenho. Então, quando nós falamos de volume, nós estamos falando do espaço que esse prisma vai ocupar. Agora, existe o volume interno, que a gente chama de capacidade. O que é volume interno ou capacidade? É o que cabe dentro do meu prisma. E aqui eu tenho um prisma. Se eu quisesse colocar algum líquido aqui dentro, quanto de líquido caberia dentro desse prisma? Com essas medidas. É o volume. Quanto de volume cabe dentro do meu prisma, ok?
Geralmente a gente está falando de líquido, mas pode ser sólido, pode ser grão. Então nós vamos aprender a calcular o volume, calcular o quanto de espaço esse prisma ocupa e o quanto de capacidade que ele tem de armazenar alguma coisa dentro dele. Vamos ver agora? Para calcular o volume de um prisma, usamos a fórmula. O volume, V é o volume, é igual à área da base vezes a altura. Esse AB é a área da base e o H é a altura. Como eu calculo a área da base? Depende. Para eu calcular a área da base de um quadrado, por exemplo, que é esse caso aqui, eu vou fazer lado vezes lado. Para eu calcular a área de um triângulo, é base vezes altura dividido por 2. Para eu calcular a área de um triângulo equilátero, é lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Ou seja, para cada tipo de prisma, eu vou ter uma fórmula diferente de calcular. A fórmula é a mesma, é a área da base, mas a área da base vai variar se for um pentágono, se for um hexágono, se for um triângulo, se for um quadrado, se for um retângulo. Eu tenho formas diferentes para calcular a minha área de base, tá? E eu tenho que calcular a área da base, tá? Para eu poder saber o tanto que cabe de volume dentro do meu prisma. Agora a altura. A altura é a mesma, a altura é a aresta. Agora me diga uma coisa, vamos olhar para cá. Quando eu falo que a altura de um prisma é a aresta, eu estou falando de um prisma reto, ou seja, em que as arestas formam ângulos de 90 graus. Nesse caso aqui do prisma oblíquo, notem que a altura não é aresta, por quê? Ela está inclinada. Então tem uma diferença entre o prisma oblíquo e o prisma reto. Prisma reto, ó, aqui todos os lados dele vão formar ângulos de 90 graus, tá? Cada face vai ter arestas e essas arestas vão formar ângulos de 90 graus. Aqui também, ó. Cada face do meu prisma reto vai ter ângulos de 90 graus, tá? Todas as faces, ou seja, todas as minhas arestas vão estar formando um ângulo de 90 graus com a minha base. Isso no prisma reto. Então, eu posso dizer que no prisma reto, tá? Esta lateral é a minha altura. Essa aqui é a altura do meu prisma. Essa aqui é a altura do meu prisma, tá? É a aresta. A aresta vai ser a altura do meu prisma. E no prisma oblíquo, acontece isso? Não. No prisma oblíquo, olha, notem que a minha aresta está inclinada. Então, a minha altura, eu vou ter que fazer um cálculo. Então, essa aqui, se eu traçasse um plano, tá? Um corte, um plano aqui, essa aqui seria a minha altura, não é a aresta, tá? Então, notem que tem uma diferença entre o prisma reto e o prisma oblíquo. O prisma reto, a altura é a aresta. O prisma oblíquo, não, eu tenho que calcular ainda a altura. A altura é igual a aresta, altura igual a aresta. Nós vamos trabalhar basicamente com os prismas retos. É o mais comum, é o mais utilizado em prova, em concurso. E dentre os prismas retos, que são mais utilizados são os prismas com base triangular, tá? Que é um triângulo, com base quadrangular, que é um quadrado, um retângulo, e com base hexagonal, que é essa base com 6 lados. Pentagonal até a gente vê um pentágono, tá vendo? Com 5 lados. Só que não é muito comum. Então, relembrando, os prismas são formados por faces, tá? E por bases, a parte superior, a parte inferior. Nós temos as arestas, que são as linhas, tá? Aqui, no caso, é a aresta da base, aqui é a aresta lateral. Bem, então, o que eu vou calcular no volume? Quantidade de líquido, por exemplo, que cabe dentro do meu prisma. Tá? Aqui, nesse prisma aqui de base pentagonal. Quanto cabe aqui dentro do meu prisma? Qual a quantidade de água? Tá? Então, eu vou calcular o volume interno que cabe dentro do meu prisma. Quando eu calculo o volume, eu vou desconsiderar as paredezinhas. Eu vou calcular como se fosse toda a área externa. E vou desconsiderar essa distânciazinha aqui, que é a parede, tá? Então, quando eu vou botar, por exemplo, se eu quisesse encher esse meu prisma aqui com água,
eu iria calcular pelas medidas do prisma quanto de água cabe aqui dentro. Só que essa tem uma paredezinha aqui, mas é tão fininha que eu vou desconsiderar o tamanho dessa parede. Aí isso é o cálculo do volume, ok? E vamos trabalhar agora a fórmula no prisma triangular, no prisma quadrangular e no prisma hexagonal. Vamos ver alguns exemplos para ver se vocês entenderam mesmo? Vamos lá? Calcule o volume de um prisma cuja base é um triângulo equilátero com 10 centímetros de lado e 15 centímetros de altura. Um triângulo equilátero é um triângulo que tem os três lados do mesmo tamanho. Tem 10 centímetros, todos os lados têm 10 centímetros. A minha aresta tem 10 centímetros. E ele tem 15 centímetros de altura, ou seja, a minha aresta lateral tem 15 centímetros, ok? Então é isso basicamente que eu tenho, aqui é a parte que eu não vejo, tá? Então aqui eu tenho um prisma de base triangular, sendo que esse triângulo é um triângulo equilátero, tá? Em que a sua aresta, a aresta da base mede 10 centímetros e a altura desse triângulo, a aresta lateral, mede 15 centímetros. Ele quer saber o quê? O volume. O volume é igual a área da base vezes a altura. A área da base de um triângulo equilátero é lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Essa fórmula é para eu achar a área da base desse triângulo equilátero aqui da base, tá? Que tem 10 centímetros cada aresta dele, tá? Cada lado dele. Então, nós vamos calcular. Onde tem L, que é um lado, eu vou colocar 10 centímetros. Então, a área da base é igual a 10 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área da base deste triângulo, 10 ao quadrado, é 100. 100 raiz de 3 sobre 4. 100 dividido por 4 dá 25. Então, a área da base vai ser 25 raiz de 3 centímetros quadrados. Quando eu falo de área, eu estou falando de toda essa parte aqui, tá? Então, é ao quadrado, tá? Quantos quadradinhos cabem dentro desse meu triângulo. Só que o volume é a área da base vezes a altura. Então, o volume é igual à área da base, 25 raiz de 3, vezes a altura, que é 15 centímetros. Aqui, volume vai ser igual. Aqui, 25 vezes 15. 25 vezes 10 dá 250. E 25 vezes 5 é metade de 250, que é 125. Então, 250 mais 125 dá 375 raiz de 3 centímetros cúbicos. A gente está falando de largura, profundidade e altura. Então, nós temos três medidas, por isso é ao cubo. Calcule o volume de um prisma que tem base quadrada, com um perímetro de 24 centímetros e a altura do prisma é de 8 centímetros. Então, nós estamos falando de um prisma de base quadrada, tá? Então, aqui está o prisma, a base dele é quadrada, com base quadrada, a altura dele é 8 centímetros, então essa aresta aqui mede 8 centímetros. E está me falando, o perímetro da base é de 24 centímetros. Então aqui, eu vou destacar aqui a base. A base é quadrada. E o perímetro dessa base aqui é de 24 centímetros. O que é perímetro? É a soma de todos os lados. Mas como é um quadrado, os lados são iguais. Então eu tenho 24, vou dividir por 4, que vai dar 6. Então cada lado do meu quadrado mede 6 centímetros. 6 mais 6 mais 6 mais 6, que dá um total de 24. E se fosse o perímetro de uma base triangular equilátera? Seria 24 dividido por 3, que daria 8. Tá? E cada lado teria 8. Então vai depender do que o problema está me mostrando. Então vamos lá, eu descobri aqui que cada lado da minha base mede 6 centímetros e que a altura do meu prisma mede 8 centímetros. Calcule o volume. O volume é igual
a área da base vezes a altura. Como é que eu calculo a área da base de um quadrado? É lado vezes lado. Ó, a área da base, toda essa área aqui. Vou fazer lado vezes o outro lado. O lado ao quadrado, tá? Qual é a medida da minha aresta da base? 6 centímetros. Então, vai ser 6 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. Então, o volume vai ser igual à área da base, que é 36, vezes a altura. Quem é a altura do meu prisma? 8 centímetros. Então, o volume vai ser igual a 6 vezes 8, 48, vão 4. 3 vezes 8, 24, mais 4, 28. 288 centímetros cúbicos. Aqui são 36 centímetros quadrados, porque eu estou falando de uma área plana. Aqui eu estou falando de volume, então eles são centímetros cúbicos, tá? Vamos ver mais um? Vamos lá? Calcule o volume do hexágono regular de lado 4 centímetros e 9 centímetros de altura. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber, o que é o hexágono regular? É uma figura de 6 lados. Se é regular, todos os lados têm o mesmo tamanho. Assim como o triângulo equilátero tem o mesmo tamanho, quadrado, os lados têm o mesmo tamanho, o hexágono regular, os 6 lados têm o mesmo tamanho. Então, vamos começar lembrando do que é o hexágono regular, tá? Aqui nós temos o hexágono, ou hexágono, não tem muito problema não. Então, ele tem 6 lados, que eu não vejo, então é o hexágono regular. Me falou o quê? Que o lado tem 4 centímetros, ou seja, cada lado do meu hexágono, da minha figura plana aqui, cada lado desse polígono, que é a base, tem 4 centímetros. E que a altura, ou seja, a minha aresta tem 9 centímetros, tá? A minha aresta vai ser a minha altura. Então, eu quero saber o volume, que é igual à área da base vezes a altura. Como eu calculo a área de um hexágono? Agora eu estou falando de polígono, né? Como é que eu calculo toda essa área aqui do polígono? A gente sabe que para calcular a área de um hexágono, a gente tem uma propriedade que divide em 6 triângulos equiláteros, tá? Quando eu tenho um hexágono regular, eu posso dividir em 6 triângulos exatamente iguais. E esses triângulos vão ser equiláteros, ou seja, os 3 lados dele terão o mesmo tamanho. Se um lado desse triângulo tem 4 centímetros, esse aqui vai ter 4 e esse aqui vai ter 4. Então, eu vou calcular apenas a área de um triângulo, mas como são 6, depois eu multiplico por 6 para calcular a área total. Então, primeiro eu vou calcular a área apenas desse triângulo equilátero aqui formado dentro do meu hexágono, ok? Depois eu multiplico por 6 para ter a área total da minha base. Então, como é que eu calculo a área da base de um triângulo equilátero? A gente acabou de ver, né? É um lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Então, a área da base deste triângulo aqui vai ser igual a 4 ao quadrado, que é o lado, raiz de 3 sobre 4. A área da base vai ser igual a 4 ao quadrado, 16, raiz de 3 sobre 4. A área da base vai ser igual a 16 dividido por 4 dá 4, raiz de 3 centímetros quadrados. Mas esse 4 raiz de 3 centímetros quadrados é toda essa área aqui desse polígono, do meu hexágono? Não, é apenas um triângulo. Então, eu tenho que pegar essa medida aqui e multiplicar por 6. Por quê? Porque são 6 triângulos, para eu ter toda esta área aqui. Então, eu vou fazer a área da base vezes 6, tá? Para poder ter todo o meu polígono. Então, vai ser, qual é a área da base? 4 raiz de 3 vezes 6, que vai ser igual, 6 vezes 4, 24, raiz de 3 centímetros quadrados. Essa aqui é a área de base de todo o meu hexágono, de todo esse polígono aqui. Agora que eu já sei essa aqui é a área da base, eu vou multiplicar pela altura, para eu ter o volume.
Quem é a altura? 9 centímetros. Então, o volume vai ser igual à área da base, 24 raiz de 3, vezes a altura, que é 9. O volume vai ser igual. 9 vezes 4, 36, vão 3. 2 vezes 9, 18, mais 3, 21. 216 raiz de 3 centímetros cúbicos. É o volume do meu hexágono, ok? Então, por isso ele está ao cubo, que a gente está falando de largura, de profundidade e de altura, tá? Então, é todo o volume do meu hexágono regular. Bem, gente, essa foi a aula de volume do prisma. Nós faremos uma próxima aula sobre a área total de um prisma. Espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham gostado, que vocês se inscrevam no canal, que curtam e que compartilhem com os amigos, ok? Até a próxima aula!